Na mansão luxuosa dos Almeida, em uma cidade onde a fortuna e a hipocrisia caminham lado a lado, o que seria uma festa de comemoração se transforma em um palco de humilhação. Uma jovem garçonete, lutando para sobreviver, é expulsa da celebração por uma ofensa que não cometeu, sob os olhos frios de convidados arrogantes. Mas o destino, com sua ironia implacável, prepara uma reviravolta que ninguém poderia prever. Minutos depois de ser colocada para fora, ela retorna com uma revelação tão chocante e avassaladora que os alicerces daquela família e daquela festa se desmancham em um instante. Prepare-se para uma história de humilhação, vingança e uma revelação que prova que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para vir à tona. O que a garçonete, que parecia ter nada, tinha de tão poderoso para abalar a vida de quem tinha tudo? A mansão dos Almeida era uma sinfonia de ostentação. Lustres de cristal cintilavam sobre as cabeças de convidados que brindavam com champanhe caríssimo. O ar era denso, impregnado com o perfume de jasmim e a vaidade de homens e mulheres em trajes de grife. Em meio àquele mar de luxo, movendo-se com a discrição de quem não pertence àquele mundo, estava Ana. Para os convidados, ela era apenas mais uma garçonete, um rosto sem nome, um par de mãos que servia canapés e retirava copos vazios. Mas para Ana, cada hora ali era um passo para pagar as contas do hospital de sua mãe, a única razão pela qual ela suportava o desprezo velado e os olhares de indiferença. Sua dignidade era a única coisa que ela tinha, e a protegia com a força de uma leoa. Naquela noite, o anfitrião, Sr. Almeida, um homem com um sorriso de fachada e olhos frios, celebrava o sucesso de um novo negócio. Ao seu lado, seu filho, Vítor, um jovem arrogante e com um senso de superioridade insuportável, se divertia, lançando olhares de desdém a quem considerava inferior. Vítor, com seu copo de uísque na mão, a observou. O contraste entre a roupa simples dela e a sua própria vestimenta de alta costura o divertia. Para ele, Ana não passava de um objeto, um mero pano de fundo para sua riqueza. A noite seguia, mas a tensão estava no ar. Enquanto Ana passava, Vítor, que já a seguia com o olhar, fez uma encenação cruel. Ele, com um movimento rápido e imperceptível para a maioria, se inclinou e derramou seu copo de uísque sobre a própria roupa. Imediatamente, ele apontou o dedo para Ana e gritou, com uma voz de indignação forjada: "Olhem só! Que incompetência! Essa garçonete acaba de estragar minha roupa de seda." O som da sua voz cortou a música e fez com que todos os olhares se voltassem para Ana. A moça, em choque, tentou se defender. "Eu não fiz isso, senhor. A bebida já estava." Mas Vítor não a deixou terminar. Ele a humilhou com palavras cortantes, chamando-a de desastrada e pobretona, enquanto a plateia de convidados murmurava em desaprovação. Sr. Almeida, sem sequer questionar o filho ou ouvir a versão de Ana, ordenou que os seguranças a removessem da festa. "Tirem-na daqui. Pessoas como ela não têm lugar aqui." A vergonha queimou o rosto de Ana. Sentindo-se ferida e impotente, ela foi arrastada para fora, com a dignidade sendo despojada a cada passo. A porta da mansão se fechou atrás dela, mas a cena ficaria para sempre gravada em sua memória e em seu coração. Qual a sua opinião sobre o que você viu até agora? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Do lado de fora, na calçada de paralelepípedos, Ana estava sozinha na escuridão, a luz da festa parecendo ainda mais distante. As lágrimas de humilhação e a raiva pela injustiça a consumiram. Ela sentiu o chão frio e um eco de vozes de desprezo em sua mente. "Pessoas como ela não têm lugar aqui." A frase de Sr. Almeida, carregada de arrogância, era como uma facada em sua alma. Foi nesse momento de dor e revolta que algo mudou. Enquanto se afastava, ela teve um flash de memória, um detalhe minúsculo que, naquele momento, se tornou um farol. Ela se lembrou de uma conversa que ouviu discretamente, mais cedo naquela noite, entre Sr. Almeida e um convidado. O convidado tinha se referido a ele como o homem que pagou para ter silêncio, e o nome de uma pessoa, que parecia familiar a Ana, foi mencionado: Joana, a verdadeira herdeira. Ana, em seu trabalho de garçonete, tinha ouvido dezenas de conversas, mas essa ressoava de uma forma peculiar. O nome Joana era o nome de sua falecida mãe. Uma memória de sua infância, de sua mãe lhe mostrando uma foto de um homem rico, dizendo que ele tinha lhe roubado, e que ela era herdeira de uma grande fortuna, veio à tona. Sua mãe, na época, estava debilitada e incapaz de lutar. A doença consumiu,
e a história se perdeu no tempo, como se fosse um delírio de uma mulher doente. Mas agora, a lembrança se tornava clara, e a conexão com a família Almeida era mais do que uma coincidência. A raiva se transformou em uma busca por justiça, por vingança. A dignidade que lhe foi tirada teria que ser restaurada. Ela teria que voltar. Agradecemos grandiosamente por permanecer conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Continue assistindo. Com um propósito que a impulsionava, Ana não foi embora. Ela correu para um Cybercafé 24 horas, abriu um e-mail antigo de sua mãe, com documentos e fotos que ela havia digitalizado para guardar, sem nunca entender a sua importância. Os documentos eram a chave para uma revelação bombástica, um testamento, provas de corrupção e o verdadeiro nome da herdeira que foi roubada. Poucos minutos depois, ela retornou à mansão. Desta vez, não mais como a garçonete. Ela caminhou com uma nova dignidade, os olhos faiscando com um fogo de determinação. A festa estava em pleno vapor, mas um silêncio se fez quando a porta se abriu e todos a viram. Senhor Almeida, furioso, tentou expulsá-la novamente. Mas a voz de Ana, clara e poderosa, ecoou pelo salão. Não precisa se preocupar, Senhor Almeida. Eu não estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para tomar o que é meu. O choque foi instantâneo. Em frente a todos, Ana mostrou os documentos, revelando a farsa que a família Almeida havia construído sobre as ruínas de uma vida roubada. A revelação mais chocante foi: a mãe de Ana era a verdadeira herdeira de uma fortuna que havia sido roubada por Senhor Almeida anos atrás, e a mansão onde estavam era, por direito, a sua casa. A fortuna dos Almeida não era o resultado de seu trabalho, mas sim de uma trapaça, de uma história suja de traição e roubo. A festa se transformou em caos. Senhor Almeida, pálido de medo, tentou negar, gritar, silenciar Ana. Mas era tarde demais. Os convidados, antes indiferentes, agora olhavam para ele com repulsa e horror. A reputação da família, construída em uma base de mentiras, desmoronou em segundos. Vítor, o filho arrogante, foi tomado pelo pânico, percebendo que a fortuna em que ele se apoiava para seu status era uma mentira. Ana não estava sozinha. Ela tinha alertado a polícia. As sirenes, antes distantes, agora soavam alto do lado de fora da mansão. A polícia entrou e, sob os olhares chocados e envergonhados de todos, Senhor Almeida foi preso, juntamente com seu filho, que tentava fugir. Ana, que havia sido humilhada e expulsa por ser uma simples garçonete, agora assistia à queda do homem que destruiu a vida de sua mãe, a partir da sala de estar que, por direito, era dela. A narrativa se encerra com a poderosa mensagem de que, por mais que o poder e o dinheiro tentem sufocar a verdade, a justiça, quando feita com coragem, sempre encontra seu caminho, invertendo a fortuna e restaurando a dignidade daqueles que foram injustiçados.